de Mães. Nosso Pó de Mães, hoje temos a presença aqui da Eduarda, que é madrasta de 3 crianças. Além de ser madrasta, tá grávida, né? Tá há quantos meses, Eduarda? Tô de 20 semanas, 5 meses. 20 semanas, 5 meses. Agora que aparece aquele meme assim, a mulher sempre fala 20 semanas, a gente fica assim. Diga assim, quantos meses, né? Eu já falei logo os meses pra Aí tem as coisas. Eu não fiz essa piada porque, nossa, eu sofri isso a gravidez todo dia da Camila. Eu não sabia quantos meses a Camila tinha, então eu me acostumei. Eu nem sei. Ela falou 20 semanas, eu cancelei na minha mente. Aí temos aqui a presença também da Camila, que é mãe do Theo. E temos também a presença ilustre dos pais, né? Que o Johnson tá aqui. certeza. Hoje ele sentou aqui com a gente, vai conversar aqui pertinho da gente. não Temos fez o sozinho, Elon né? ali, a presença ilustre dos pais. E hoje nós vamos falar sobre acidentes domésticos. Recorrente aí na vida, não só das nossas crianças, mas como nós também, né? Então, de primeira mão, o que vocês fazem em casa para prevenir contra acidentes domésticos? O que vem na cabeça? Vocês agem com prevenção em relação à criação do Theo? Você em relação à criação dos teus enteados, né? Não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. O que eles entendem de prevenção de acidente em casa? Primeiramente eu vou começar afirmando que é a segunda vez que a gente tá gravando. É a segunda vez, a primeira vez a gente falou assim, olha, dá pra melhorar, então vamos gravar de novo, aí nós marcamos Que a aqui. gente é assim. São o quê? 1h30 da madrugada agora. Então vamos lá, Delciane. Amor, responde aí. Então, gente, pra prevenir, quando as crianças estão lá em casa, eu saio escondendo tudo, assim, que é tem ponta, né, primeiro, e eu saio, tem uns brinquedinhos lá em casa que eles são de gesso, eu saio colocando tudo em cima dos lugares pra eles não quebrar, né, saio... Porque aquilo corta, né? Corta, pode pior do que quebrar, diz, né? saio tirando remédio Gaveta, né, do de criado baixo. mudo, porque a Rebequinha, ela gosta muito de um remedinho, né, acaba que às vezes uma vez ela já ingeriu o remédio, foi para no hospital, né, Lu? E aí a gente se preocupa muito em relação a isso. É bom que quando vier já o bebezinho, tu já tem já os princípios, né? Já sabe os preparos, tudinho, já sabe como evitar acidentes. E o Theo, vocês ensinam ele alguma coisa? Vocês falam pra ele? A gente ensina o Theo que a tomada dá choque. Eu não sei se ele já levou um choque alguma vez. Olha, é uma experiência interessante. A gente sempre falou que dá choque, e a gente nunca soube se ele realmente pegou um choque, né? A gente descobriu essa semana que ele descobriu que era o choque, ele não tinha medo. E aí a gente descobriu que ele sabia o que era o choque porque ele pegou na árvore de Natal o choque. Nossa. E aí ele ficou com muito medo depois disso de mexer. E a gente sempre ensinou o Theo a ligar na tomada, aonde pegar, aonde não pegar, né? Porque não tem essa. A gente acredita em casa que não dá pra proteger o Theo 100%. Não dá pra olhar, não dá pra ser ali 100% presente, precisa trabalhar. Então tem momentos que ele vai ficar sozinho. Então a gente ensina ele, por exemplo, a ligar na tomada. A gente ensina o que deve ligar e o que não deve ligar. Por exemplo, no ventilador. Ele sabe ligar o ventilador e quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é desligar o ventilador. Ele sabe ligar um carregador. E ele sabe que ele não pode tocar na ponta, porque dá choque. E aí lá em casa são aquelas tomadas que o buraco é bem pequeno, não dá pra enfiar o dedo. Em relação à tomada, é isso aí. Agora é que ele tá mais inteligente, né? Mas quando ele era bebê, tem uma técnica, acho que dá pra pesquisar e colocar aí pra aparecer na tela, que a gente usa no bebê muito lenço umedecido. E aí tem aquela capinha do lenço umedecido de plástico, que é tipo uma tampinha, a gente tira aquilo dali e ele continua com o adesivo, né? Claro. E aí você sai colocando na tomada ali, na tomada, você coloca assim. O editor pode até colocar essa imagem. É bem legal mesmo, essa imagem do editor. Aí funciona até a criança, né, começar a pensar que aquilo abre. Aí ela vai começar a abrir, aí você realmente tem que ficar de olho. Quando a gente fala de educação preventiva dentro de casa, é muito difícil para os pequenos, né? Para os pequenininhos, assim. Você precisa fazer com que ele entenda que aquilo ali dói, que aquilo ali vai machucar, mesmo ainda não machucando, né? Para adultos já é mais
mais fácil. Aqui em casa, quando eu recebo os meus sobrinhos, né, a gente sempre tem essa preocupação deles descerem a escada, segurar no corrimão, tudinho, né, algumas preocupações mesmo eu sou mãe de 4 filhas, né, tudo grande, tudo e não tenho mais essa preocupação, mas aí quando eu recebo crianças em casa, a gente sempre tem essa preocupação, fica sempre de olho, olha, mas aí não é fácil, né, eu acredito que porque como eu já passei por essa etapa, né, de ter crianças pequenas em casa, educação preventiva para mim, os primeiros, como você sabe, né, Camila, tem o primeiro filho aí, você tem toda a paciência, mas no segundo, no terceiro... Eu até falei isso pro Theo, ele fala assim, mamãe, vem dormir comigo. Né? Aí eu falo, meu filho, olha, você deu sorte de ser o primeiro, que provavelmente no quarto isso aqui não vai mais rolar, olha, não vai. Mas é interessante que acidente não escolhe hora e lugar, né? Então a gente, mesmo com toda a prevenção, envolve muito mais coisas do que simplesmente tampar uma tomada. Se vocês prestarem, não sei se vocês lembram, na verdade, de uma situação que aconteceu, vai fazer 2 meses, o pai estava na rede e tinha 2 filhos, um menorzinho, uma menor, acho que era uma menina, e o outro estava brincando ali dentro da sala. E aí a pequena foi, ela chegou do lado da piscina, eles tinham acabado de usar a piscina, eles explicaram que tinham acabado de usar a piscina, e ela chegou bem pertinho e pulou. E aí quando pulou, o pai não ouviu, ele estava distraído com alguma coisa, e o pequeno ouviu e ele falou alguma coisa, ele correu lá e pegou a pequena. Daí viralizou o vídeo na internet, mas aí a gente fala, o que poderia ser feito, né, prevenido para que isso não acontecesse. Acidente não escolhe hora nem lugar. A melhor forma é literalmente fazer o possível, né? Se prevenir de todas as formas. Tanto que eles falaram que isso é interessante. Tem tela. A piscina ela tinha tela. Eles tinham acabado de usar. Então, além de se prevenir, é estar preparado, né? Para esse tipo de situação. Isso é interessante, que eu vi essa semana um vídeo no Facebook de uma mulher que ela é socorrista. E aí ela falou que faz 1 ano que a sobrinha dela se afogou na piscina da casa da mãe dela mesmo. E ela falou que ela morava 2 ruas acima, né? Da casa da irmã dela. E a irmã dela só ligou e falou assim, a menina se afogou. E ela falou que ela nem pegou o carro nela, só pegou as coisas dela e desceu. Ela falou que era uma ladeira, ela falou que ela quase caiu correndo pra ir socorrer a sobrinha dela. E ela falou que aquela cena, mesmo ela sendo socorrista, trabalhando na área todos os dias, ela falou que quando ela viu a sobrinha dela desacordada e a irmã dela gritando assim, salva minha filha, ela falou que quase que por milésimo de segundo ela ficou sem saber o que fazer. E aí, mesmo assim, ela conseguiu socorrer, os paramédicos chegaram e tal, levaram ela para o hospital. Enfim, a criança até hoje ainda tem algumas sequelas, porque o afogamento, dependendo da proporção, ele deixa. Ele deixa, né? E aí, mas isso é interessante, não tem hora nem lugar. E ainda você tá preparado não te garante muita coisa. O resto é orar para que não aconteça, né? E se acontecer, que Deus cuide dessas crianças. É importante que essa etapa aqui que nós estamos falando é educação preventiva. A gente acabou de falar de educação preventiva, né, com crianças pequenas, mas também temos educação preventiva com adolescentes, né? Como que funciona essa educação preventiva com adolescentes? Aqui em casa eu tenho de 12 a 18, 19 anos, né? Então eu sempre, como a gente já conhece, já tem, né, já trabalho com prevenção muito antes, hoje eu fico mais no pé. O que mudou durante a pandemia? O uso de álcool gel e o uso de carregadores, aquela sobrecarga nos carregadores, né? Por quê? Porque o uso desse dispositivo que ficou mais... criança de 8 anos já tem um dispositivo, entendeu? Então ficou mais acessível a adolescentes. Então, como que eu faço essa educação preventiva? Infelizmente, em muitos casos é necessário você mostrar um videozinho mesmo. Eu já mostrei para os meus filhos de vez em quando eu pego e que eu faço pesquisa tudinho, né? E aí eu mostro para os meus filhos, eu falo, o que acontece se você ficar com o carregador ligado e deitado do lado do carregador. No caso adolescente, que é tão impossível
impulsivo, né? Adolescente é impulsivo. Adolescente quer passar a noite todinha no celular e o celular não tem carga suficiente e ele quer porque quer usar como se fosse telefone com fio, né? Telefone ligado direto na tomada. Então, esse é um perigo muito constante entre adolescentes, né? O afogamento também é um índice muito alto, né? Que não só vem de criança, a prevenção vem também dos pais, né? Infelizmente, a criança não tem noção do perigo. Não tem noção do perigo. E você falou agora de pandemia, lembrou uma história, assim, foi interessante. Todos os estabelecimentos e restaurantes, depois que deu a Covid-19, tiveram que ser obrigados a disponibilizar álcool em gel na entrada para que funcionasse e medir a pressão. E aí lançaram várias opções de álcool em gel, pedal gel, mão gel, sei lá que de toda forma possível. E aí teve um restaurante que a gente foi que era automático. Você chegava perto e o álcool já descia. Aí a gente estava lá nesse restaurante, estava na fila do buffet e o Tetel, acho que o negócio de sair álcool já era assim desse tamanho e batia o negocinho de sair o álcool bem na direção dele. Ele chegou perto, colocou a mão, o álcool espirrou e deu direto no olho dele. Nossa, que perigo, hein? O garçom tava do nosso lado, ele só pegou o Theo no colo e saiu correndo pro banheiro. Eu fui correndo atrás do garçom, porque parece que o garçom é mais rápido que eu. E aí ele entrou no banheiro e começou a lavar o olho do Theo e tal. Assim, não foi muito forte, saiu pouco, ainda bem. Não teve irritação nem nada. Mas esse restaurante não tem mais, que a gente foi lá naquele sábado, eles não tem mais esse álcool em gel automático. Porque é interessante, né? Às vezes, sempre tem seus prós e contras, tudo que a gente faz na vida, né? Até um álcool em gel que era pra prevenir questão de Covid-19 quase causou um acidente numa criança. Mas muitas coisas você nem percebe, uma coisa pode fazer com que a criança corra perigo. Recentemente a gente lançou aí, não só no YouTube, no canal do YouTube, mas também no Instagram, né, uma história onde o pai ele foi fazer um churrasco simples, um churrasco ali, sabe, de domingo, você tá ali. Eu lembro. Eu lembro que você me falou e depois quase que aconteceu a mesma coisa lá em casa. Foi. Continua que eu vou falar depois que aconteceu. O que acontece? Muitos apartamentos, a casa pequena, não tem tanto espaço para fazer churrasco, né? Mas a pessoa quer porque quer fazer, porque é normal, né? Um churrasco de domingo. Mas precisa ter a prevenção. Como eu falei, né? Nosso tema agora é a educação preventiva, não só para crianças, mas também para os pais, para os adultos, para os adolescentes. Então o que acontece? Ele fez o churrasco dele, ele fez o fogo ali, mas deixou o álcool bem do lado da churrasqueira. E aí o álcool caiu e foi até as crianças onde elas estavam sentadas no sofá. Isso. Infelizmente as duas crianças acabaram falecendo. Sim. Então, ela me falou isso e aí eu fiquei pensando, nossa, mas que cara burro, né? Tipo, eu julguei, literalmente julguei. Não, mas... Desculpa por ter julgado. Porque, pô, você coloca um álcool e tal, e aí, mas eu paguei com a língua. Tava lá em casa e eu não sei se você lembra a churrasqueira. A churrasqueira era duas partes e tinha aquela... Tem uma churrasqueira elétrica agora, né? Eu tinha uma lateral onde você coloca a carne ali. E aquilo ali não pega fogo, né? Eu coloquei o álcool ali, a carne e tal, e aí deixei. E aí quando eu fui quase no metade ali do churrasco, eu olhei e eu vi o álcool que já tava um pouco inchado, né? Aí eu olhei, quando eu cheguei lá... Com o vapor do ar quente. Só com o vapor do ar quente, ele ia explodir em todo mundo ali. E aí eu, caraca, assim, você realmente, acidente não escolhe hora e lugar. O nome é acidente. Então, aí, cara, eu lembrei, tá vendo como é? Então, e eu acho que é por isso que mãe tem o sexto sentido, né? Quando a gente acha, não sei se, assim, é muito relativo, né? Menina e criança menino. Não tem, hoje em dia todo mundo é peralta. Mas assim, toda vez que o Theo tá longe de mim, na minha cabeça ele já tá fazendo alguma coisa. Criança quieta e criança aprontando. Ele já tá fazendo uma coisa errada. Então eu já penso. Geralmente, gente, isso é surreal. Quem é mãe que tá ouvindo vai entender. Geralmente, o que a gente sente tá acontecendo. Ele sai de perto de mim. Os dois, tá? Eu escuto o silêncio. O que o Theo tá fazendo? Aí a Camila vai. Aí a Camila escuta o silêncio. O que o Theo tá fazendo? E a gente sai correndo. Porque normalmente tá. Ele tá comendo gelo. Então ele fica caladinho na geladeira, vai lá. A gente parou de encher a coisa de gelo. Porque lá a geladeira, o freezer fica embaixo, né? Nossa senhora. Tá aprontando.
Então, a educação preventiva realmente ela é sério. Você precisa agir como sexto sentido, sempre. Eu vou colocar um filme aqui que ele é bem, que eu até ia lançar um vídeo, um Reels, é bem interessante, que é premonição de mães. Porque mãe, ela realmente, gente, ela sabe, ela fica ali, ela tá ali quando você do nada acontece e é muito rápido. Sim. Eu sei porque meus filhos, nossa, eu tenho história, eu tenho várias histórias aí. Olha, eu sou o mais novo, né? Você vai falar de filhos agora, você vai falar de adolescente. Eu sou o mais novo daqui. Não, a Duda é mais nova, mas eu sou o mais novo, assim, o caçula de todo mundo. Que tô mais perto da idade das crianças, né? Adolescente acha que é super-homem. Ah, nossa, verdade. Adolescente acha que é super-homem. Ele tanto mulher quanto homem. Até a menina, ela tem um pouco mais de responsabilidade. Mas né? o homem tem um senso ali, ela fala, não, é perigoso e tal. Mas o homem não. O homem, ele tem essa síndrome do super-homem. E aí eu vou falar, tinha um amigo na época da escola. Adolescente acha que é imortal. E ele assim, ele era um bambambam, né? Ele era super forte e tal, essas coisas. A gente saiu da escola, saiu do 9º ano, foi pro primeiro. E no primeiro ano, acho que no meio do primeiro ano, descobri que ele morreu. Aí eu falei, pô, ele se envolvia com droga, essas coisas. Eu falei, cara, morreu aí numa gangue, né? Morreu assassinado e tal. Não, morreu afogado. E olha, pra quem conhecia ele, sabia que ele nadava bem. Ele era assim, ele jogava bola, ele não era ninguém sedentário, ele tinha um físico assim, bom, não era sedentário. E aí quando eu fiquei sabendo, cara, mas como assim? Morreu afogado. Falta de educação, porque ele bebeu, comeu e foi nadar. Teve cãibra e morreu. Do nada, repentinamente, 17 anos. Então, o que a gente pode fazer nessa situação? Assim, é falta de educação? É aquilo que o pai não passa? É aquilo que a mãe não passa? Fala assim, olha, beleza, você quer beber, você quer fazer as coisas erradas, mas, pô, presta atenção, o que você está fazendo? Se você bebeu, não vai pra água. Se você comeu, não vai pra água. E outra, provavelmente ele morreu porque ninguém soube prestar os primeiros socorros, que tiraram ele da água. Eu sou bem rígida em relação a algumas coisas, porque eu mostro mesmo os vídeos pros meninos, né? Porque eles precisam ver, né? Não só ouvir eu falar, porque muitas vezes mãe acaba, né, entrando pelo ouvido e sai pelo outro, né? Mas eu mostro mesmo os vídeos pra eles, eu faço eles entenderem que aquilo lá é perigoso pra eles, entendeu? Então muitas coisas aí que realmente a gente precisa ter educação preventiva. Mas é interessante que a gente falou de educação preventiva aqui, né? A gente sabe o que fazer, né? Falamos do que fazer, o que não fazer, de como ensinar as crianças pequenas, de como ensinar os adolescentes, mas nós sabemos que nossos filhos nem sempre estão com a gente, né? Nossos filhos nem sempre vão estar ali do lado da gente e em algum momento eles vão estar longe. Mas eu quero saber de vocês, qual é o sentimento que vocês têm hoje em saber que seus filhos passam maior tempo na escola e que alguns professores não estão preparados para realizar os primeiros socorros? Infelizmente, nós temos... felizmente, nós temos a Lei Lucas, que infelizmente não é conhecida por todos os professores, né? E a Lei Lucas, ela surgiu através de uma tragédia dentro de uma família, né? O filho o filho da moça, né? Ele acabou se engasgando com um pedaço de salsicha. Ele acabou falecendo em uma atividade da escola. Ele estava ali no momento de atividade escolar e acabou se engasgando com salsicha e não tinha ninguém que realizasse primeiros socorros. E aí surgiu a Lei Lucas através disso. Ela correu ali, ela entendeu, assim como eu, né? Eu que sou mãe e passei por várias situações com meus filhos, também passei por outras quando eu era pequena, resolvi fazer os primeiros socorros, né, ser bombeiro civil, me especializar nessa área de primeiros socorros. Pelo meu histórico, essa mãe também resolveu ajudar as famílias, né, que hoje ela não tem o filho dela, mas resolveu ajudar outras famílias que possam vir a acontecer isso dentro de uma escola. Mas infelizmente, através das pesquisas que nós fizemos aí com professores, alguns deles
desconhecem a Lei Lucas. Então, é uma coisa muito preocupante. Tanto é que nós temos uma história aqui em Brasília, né? Recentemente, que aconteceu. É muito preocupante porque nossos filhos passam o maior tempo dentro da escola. Complementando na questão que você... complementando o que você falou de Brasília. Você não saber da lei não te isenta das consequências dela, né? Não te isenta da punição. Não isenta. Então, aconteceu aqui, foi em outubro, agora de 2021. A criança, eles deixaram aqui numa creche no DF, deixaram ela no berço, e aí ela tava chorando, parou de chorar, ninguém olhou, morreu sufocada. Aí você pensa, foi um acidente. Ok, alguém foi preso? Sim, 2 pessoas foram presas. Né? Foi presa a pessoa que estava cuidando e uma das donas da creche. Então, você não saber da lei não te isenta de você receber a punição por descumprir a lei. Então, é importante você prestar atenção. E aí eu imagino assim, né, nessa hora, será que a criança ainda estava viva? Alguém sabia chegar ali e ver se a criança ainda tinha sinais vitais? Então, a respeito da Lei Lucas, eu vou pegar aqui mais específico, detalhado, vou até pedir para o editor colocar aí também no vídeo, tá? Que diz assim, a Lei Lucas foi a lei de número 13.722 de outubro de 2018, ela é recente, né? E que determinou que todos os professores, funcionários também, não isenta só os professores, não isenta os funcionários, né? Professores e funcionários da educação infantil, básica, pública ou privada, também qualquer tipo de estabelecimento de recreação infantil onde há crianças, né, tenham capacitação em primeiros socorros, pelo menos o básico. Então, quando você fala de primeiros socorros, você vai aprender também a verificar sinais vitais. Né? Você vai entender como chegar... A primeira pergunta que eu vou fazer agora, quando eu for visitar as escolas pelo TETEL, Você entende primeiros socorros? Eu vou perguntar, diretora, todo mundo aqui tá a par da Lei Lucas? O que é Lei Lucas? Não sei, tchau. Mas realmente os pais, eles podem exigir isso, porque tá a lei. Sim, tá aqui. sim. Até porque se a gente não exigir depois, se acontecer uma coisa, a gente vai ter que processar a escola. Sim, mas aqui tá escrito nesse caso. Mas é melhor você ficar com seu filho vivo. Com certeza. Prevenção, né? Prevenção. Tem que se prevenir antes do ato. A gente acabou de conversar logo cedo sobre prevenção. E aí a gente continua com prevenção. Eu vou ser chato? Vai, você é mãe do seu filho. É seu bem mais precioso. Eu prefiro ser a chata aqui com coisa certa do que ser a chata com coisa chata. É o seu bem mais precioso, ele é o seu tesouro. Tesouro nenhum pode ser comprado na terra, que é o seu filho, entendeu? O seu filho é o seu bem mais precioso. Então você tem que chegar lá e exigir mesmo. Por que eu vou exigir? Porque a lei tá aqui, ó. A lei diz. A lei tá dizendo isso. Então, vocês têm a obrigação mesmo de falar. O interessante na verdade, até uma vergonha a gente ser preciso uma lei para que as pessoas prestassem mais atenção com as crianças, né? Coisas que em relação da criança que é uma crueldade, como por exemplo, tá tendo festa, né, festa de carnaval, sei lá o que tá tendo. Aí você chega numa escola, a criança tem que entrar de máscara, a criança tem que comer ela aqui, outra criança ali. E é uma coisa tão absurda que fazem com as crianças que a gente vê, precisa de uma lei para que estejam atentos a primeiros socorros dentro da escola. Só corrigindo um dado, né? Não foram 2 pessoas que foram presas, foi somente uma. E aí entra um outro ponto em questão, né? Eles cuidavam mais ou menos de 40 crianças ali e tinha apenas 3 pessoas para cuidar de 40 crianças. Eu lembro que uma vez a gente foi deixar o Theo tava olhando creche para deixar o Theo. 3 pessoas para cuidar 3 pessoas, de 40 e tinha recém-nascido, né? Recém-nascido. Mamãe não consegue dar mais de 3. Sim, e a gente tava, uma época que estava atrás de creche, e nós entramos em uma creche que mais parecia um monte canil. Isso, parecia mais um canil. Por quê? Nossa. Foi muito triste. A gente entrou, a gente ficou muito assustado. Porque a gente viu criança batendo em criança, a gente viu criança se machucando, bebê em outra parte. E a gente ficou assim, nossa, cara, não, jamais, nunca. E aí eu existe ambos os culpados, né? Vou
falar assim, os funcionários são os culpados, os donos são os culpados. Existem diversos culpados numa situação, tanto questão financeira, tanto questão de falta de atenção, questão de investimento. Existem diversos culpados quando a gente vê uma situação, até dos próprios pais, em que deixam as crianças ali e não monitoram, né? E aí você vai falar, o seu pai não tá monitorando, você não tá cuidando do seu filho, mas você vai ver as condições do pai. O cara tá trabalhando, a mulher tá trabalhando 12 horas por dia e não tem uma outra opção. E aí a creche tem um custo gigantesco. Então o problema vai bem mais fundo do que a gente pensa. Mas assim, a cobrança aqui não é voltada para essas pessoas. Exatamente. Né? Hoje o foco não é esse. Mas a questão que eu queria tocar é até que ponto a gente está protegendo e até qual é a linha que a gente está atrapalhando o desenvolvimento da criança. O que a gente pode e não pode ultrapassar. Dentro de casa a gente conversa, a gente deixa o Theo livre, mas não livre demais. A gente quer o Theo independente, mas a gente não quer independente demais. Um belo exemplo disso ele sabe todo dia de manhã, quando ele acorda, ele sabe ligar a TV e pegar o lanche dele. Ele sabe. É perfeito para qualquer outros pais, pode ser que o cara, que legal, é fofinho, é legal, ele tem essa dependência, mas a gente não gosta que ele faça isso. Por quê? Porque se o Theo tá acordado e a gente tá dormindo, tem alguma coisa errada. Se acontecer qualquer coisa, a gente vai ouvir, a gente vai correr, mas pode ser tarde demais. Então o que a gente faz? A gente esconde o controle da TV e fecha a porta da cozinha. Ele é obrigado a acordar a gente. Isso é uma forma de prevenção também. A gente não quer que aconteça alguma coisa e depois a gente vai se arrepender. Um belo exemplo do que aconteceu essa semana foi lá em casa, tem umas maçanetas da janela. E aí o que o Tetel fez? Ele pegou lá e desfez 2 maçanetas. Ele tirou a maçaneta da janela e jogou. Aquilo tem um peso de uma peteca. Nossa. E a gente tá no 8º andar. Não, na verdade a gente tá no 8º. A gente tá no 10º andar. Se cai na cabeça de alguém, mata. Então, mata. Biloca, tem peteca, biloca. Peteca, biloca. Eu não sei. Uma bolinha de gude. Pronto. Tem aquele peso. E, cara, a gente ficou muito porque cada preocupado. estado o nome é diferente. Sim. Biloca, que Eu conheço como peteca. A peteca que tu conhece aqui é aquela de jogar assim. Essa de jogar. Então, A bolinha de peteca da gude. gente é bolinha de gude. Realmente. Mas, cara, era suficiente pra matar. Ou se não matasse, desmaiava. Então a gente ficou assim muito preocupado. E agora, como ensina? Como ensina ele? Como é que eu vou falar que não pode e tal? O que a gente fez? A gente conversou, explicou, e a gente passou mais ou menos 1 hora explicando pra ele. Porque toda hora a gente ia lá e mostrava, não pode. Na escola tem os 3 estágios, né? Que é a educação infantil, depois vem o ensino fundamental 1, 2 e depois o ensino médio. Aconteceu uma situação parecida no ensino médio com um adolescente, que os amigos dele estavam comendo no refeitório, e aí nesse momento um desses meninos se engasgou. E aí o outro, que sabia de uma noção básica, veio por trás e fez o desengasgo dele. Foi muito rápido. E depois a gente só vê a cena de todo mundo ao redor agoniado e só ele sabendo fazer. E o engraçado é que tinha um supervisor do lado, só que o supervisor não sabia fazer. E esse adolescente foi lá e fez no amigo dele. Sim, o que a Ellen lembrou agora são diversos vídeos, quando você olha, né? Você tá ali no Facebook, ele mostra pra você. São diversos vídeos que a gente fala assim, anjos, né? Eles chamam de anjos. Isso. E aí o mais recente agora, provavelmente quem vai estar assistindo vai ter lembrado disso, foi eu acredito que eles estavam num posto rodoviário, não, aqueles restaurantes à beira de estrada, e o cara tava comendo ali, e aí no vídeo só mostra ele com a mão assim, né, ele tá bem assim, e ele cai. Ele tá bem assim, ele cai de cabeça na mesa. Aí todo mundo fica assim, aí vai chegar perto dele, e aí uma moça percebe, ele tá engasgado, ele não falou pra ninguém, nem se levantou e nada. E aí os caras, a primeira pessoa tentou ajudou errado, né? Porque ele pegou por trás, só que o cara tava sentado ainda e pegou pela cadeira. Então não fez nada, não adiantou nada, não pegou. Aí depois veio um outro, levantou e aí tentou, só que ele tava fazendo em cima, e aí embaixo, né? Não adianta
você ver filme e achar que é igual o filme a situação. Você já me explicou sobre isso. Isso. E aí, adivinha quem tava lá? Milagrosamente, um policial federal. Policial rodoviário. Policial federal, da rodovia ali. O cara tava lá, ele apareceu. Federal. Ele apareceu do nada. Tinha um sentado, mas quem veio foi o outro. Apareceu do nada, pegou por trás e puxou. E o cara ele era grande, ele era um adulto já. Fez, eles ficaram ali mais ou menos 1 minuto e conseguiu. Interessante você falar disso, que eu acabei lembrando também que nós, não só eu, mas a minha equipe, quando nós produzimos nosso material, a gente vai em cima das pesquisas, em cima da dificuldade das pessoas. Então, sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes, a gente foca muito nisso. Então a gente faz muita pesquisa. E é isso que a gente estava falando ainda há pouco, né? Que Quer falar? E é isso que a gente Olha que tu não quer falar. Eu gosto de falar, uai. Eu tenho muita experiência, uai. E é isso que a gente estava falando ainda há pouco, né? O acidente doméstico, principalmente acidente doméstico, principalmente em engasgo, não vem avisando. Não avisa você, a criança vai engasgar. Não, é simplesmente do nada. Você tá acostumado a dar, sei lá, papinha pra criança. Você tá acostumado a dar leite de peito. A criança vai engasgar. Ela engasga, acaba engasgando. Então, até pra você mesmo ficar preparada, né? Muitas vezes é desesperador, normal. Mãe, pai se desespera. Mas o que você não pode é deixar de socorrer o seu filho pra ficar só desesperado. Ou deixar que alguém socorra seu filho. Porque também é um erro você achar que só você pode segurar ali a criança, né? A Camila falou recentemente que o rapaz lá do restaurante pegou o filho dela e correu lá e foi. Já pensou se ela não tivesse deixado? Não, vai, volta com minha menina aqui. Deu nem tempo. Deu tempo não. Ele agiu muito rápido. Ele pegou e foi lavar, né? Porque álcool nos olhos, né? Gente, mas acima de tudo, além de agir com prevenção, a gente precisa estar preparado, né? Eu preciso estar preparado, né? As crianças, é sério, as crianças elas estão gritando que os pais se preparem para fazer os primeiros socorros. Por quê? Porque o índice de morte entre crianças é em acidente doméstico. Gente, é por pouca coisa. Por pouca coisa. O que é pouca coisa, Dociane? Vocês estão falando o quê? Você está falando Jujuba matou uma criança. O lençol matou uma bebê na creche. Lençol. Se a gente for fazer uma lista aqui, são coisas mínimas, gente. São coisas mínimas que tem como agir com prevenção e também tem como agir com primeiros socorros. Ah, mas tem bombeiro, tem socorrista, tem SAMU. Não. Nós somos um belo exemplo de que se você depender disso, o acidente acontece, você vai ficar com peso na consciência porque você não estava preparado. E a Camila, ela tem essa experiência. Toda vez que ela fala, ela se emociona. Que foi quando a gente estava em Manaus. Se ela quiser falar agora. Mentira, conta essa história toda. Mas não adianta. Toda vez você chora. Fala, a criança não deixa. Ele não deixa. Ele não vai participar do podcast. Olha, eu falo muito. Podcast só com o Johnson. Você vai conversar com o Johnson. Gente, é um aprendizado mesmo que eu tô tendo aqui. Pais e mães se preocupam muito, né, com a saúde e a integridade física dos filhos, né? Apesar de toda a atenção que a gente dá a eles, é comum vivenciar situações que eles se colocam em risco, né? Então é muito importante, né, nós como pais, professores, profissionais, estarmos preparados, né, para saber o que fazer e o que não fazer nessa situação, né? Em caso de intoxicação, em caso de ingestão de pequenos objetos, né? Porque tem aqueles Lego, né? Que as crianças ficam, né? Em caso de afogamento, né? Então é muito importante a gente estar preparado para qualquer situação. A favor do treinamento. Eu vou falar de novo, aí o pessoal vai falar assim, olha, você fala demais e tal. Mas, gente, a gente passou pela experiência e nós somos a prova viva de que só mesmo que você saiba, você tenha recebido as aulas, não é a mesma coisa quando acontece ao vivo. Não é. O sentimento é outro. A adrenalina é outra. Você basicamente esquece tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu a sua irmã falar e você vê naquele momento, você só pensa, eu vou perder meu filho. E aí você tem que agir mesmo em cima de tudo isso, né? Eu tava pensando, tentando
tentando enxergar, voltando na minha memória, como que foi pro Johnson que tava dirigindo a situação. Porque imagina, o filho dele tava engasgado, se ele... Eu tô tentando imaginar o filho dele engasgado, eu atrás, meio tipo em choque, e ele dirigindo. Imagina, eu paro pra socorrer meu filho, ou eu causo um acidente, ou eu faço o quê? Eu vou ser sincero, ainda bem que o carro era alugado, porque quase que o motor estoura. Sim, eu saí cantando pneu, acelerei. Não tinha quem tava na frente, eu saí desviando, né? Quem sabe. Poucas pessoas sabem como é que é dirigir com pressão. E quando eu tô querendo correr, eu já ando muito rápido, que ninguém faça isso, tá bom? Ninguém falou isso aqui também. Então anda rápido. Em alguns momentos. E aí foi nesse momento. Como é que tava a situação? Imagina uma feira onde você tem carro do lado direito e carro do lado esquerdo estacionado. Então, é uma mão de ida, né? E uma mão de volta. E outra, assim, esse não é sentido único, é sentido ida e volta. Então você vai um pouquinho, vai pra direita e o carro. Na faixa isso, aí o carro passa e você vai. Passa e vai. Então, imagina, a feira, um monte de gente passando. E vende limão, troca chip, troca ouro, vende ouro. E moto, muita moto. Manaus tem muita moto. Então, quem conhece o Manaus sabe. Nossa, quem conhece sabe. Quem conhece fala. O nome é Feira do Mutirão. Pega uma foto lá e olha a Feira do Mutirão. Não, Feira do Mutirão, não, Feira do Manoa. Se você sabe dirigir Manaus, você sabe dirigir em qualquer lugar. É verdade. Até lá na Índia, que é muito louco, né? Pois igualzinho. Então, naquele momento ali, a gente tentou tirar, bater nas costas dele, ele tava só vomitando, passando a moeda, né? E bateu quando a Camila falou, vai pro hospital. E aí eu acelerei, a Camila lá atrás batendo, acelerei, saí cantando pneu e tal. E aí foi no momento que ele continuou tossindo, e aí foi quando saiu. Foi quando realmente saiu. Mas assim, o hospital mais próximo ficava 5 km. Demorava uns 30 minutos para chegar. Só por causa do trânsito. É o que eu falo. Eu vou continuar batendo na mesma tecla, né? Os primeiros a chegar no local de acidente com criança são as pessoas mais próximas. São os pais, são os tios, são os avós, são a madrasta, são as pessoas mais próximas. Outra história. A minha sobrinha recentemente se engasgou. Eu acho que foi com um pedaço de alface. A minha irmã, mãe dela, não conseguiu fazer nada, porque recentemente... Pedaço de alface? Porque recentemente... Ela gruda, né? Gruda, porque recentemente, né, o marido dela faleceu. A minha mãe teve que desengasgar minha sobrinha, que era a neta dela. A mãe falou que ela ficou assim, não sabe nem como que ela conseguiu desengasgar a menina. Que ela falou que depois que ela se engasgou, elas três se botaram a chorar. Porque a criança chorando do que tinha acontecido, a mãe chorando com medo e a avó chorando que a mãe tava chorando, que a neta tava chorando. Mas eu falei, mãe, como é que a senhora tá? Isso tinha acontecido na hora do almoço, já era noite. Ela falou, minha filha, não parece que eu tô pisando nas nuvens. E foi essa sensação que a gente teve quando o Del desengasgou. Porque a gente tava indo visitar minha avó. E eu cheguei na casa da minha avó e eu lembro que eu tava com tanta saudade dela. E eu via ela falando assim na mesa e eu ficava só quieta, assim, ouvindo ela falar. E ela falava, minha filha, não sei o que, e fulano. E parecia que eu tava assim, ó, flutuando. Sabe quando tu tem uma descarga de adrenalina que sobe e desce? Assim, parece que tu leva uma injeção, foi lá no pico e tirou rápido do teu corpo. Nossa, e aí você fica assim, meio pensando, né? broke. Em poucos minutos você teria perdido a vida do teu filho. E cara, é um negócio assim que é inimaginável. Você porque imaginar na dor, né? É até meio contraditório tentar entender essa situação. Porque você pensa, bom, eu agi e ele sobreviveu. Mas e se eu tivesse agido e mesmo assim ele não tivesse conseguido? Eu sei que a gente pode ir para outro lado dessa conversa, né? Falar sobre morte e tal, que não é o assunto. Mas não é assim... Na cabeça da mãe parece que esse cálculo não bate. Né? Como é que eu vou entender que meu filho morreu? Mesmo eu tendo feito tudo que dava ao meu alcance. Por isso que sou a favor do treinamento. E mesmo com o treinamento... isso não te garante. Então imagina 100 treinamentos. Imagina 100. Com aquela adrenalina toda. Por isso que os paramédicos, os bombeiros, os socorristas, eles estão treinados sob pressão, né? Você fez um treinamento onde você carregava alguém nas suas costas. Você entrou no esgoto. Eu lembro que você entrou no esgoto, no escuro e tal. É justamente para que o teu corpo se acostume com aquela adrenalina. Quem é bombeiro profissional civil sabe. Nem todos os
nem todas as empresas, né, nem todas as instituições, elas dão esse treinamento de break, né, mas quem passa é muito bom. Eu já ouvi várias críticas sobre isso, mas o que acontece? Qual é o intento ali desse treinamento? É você treinar sob pressão, né? É você treinar sobre o cansaço, é você fazer ali os procedimentos sobre o suor, sobre o cansaço, sobre a fome, sobre a adrenalina no teu corpo, né? É acostumar mesmo, entendeu? E eu passei por várias situações, né? Eu tive aí 5 dias direto. Nós, bombeiros profissionais civis, a gente trabalha muito em carnaval, em eventos assim, onde tem muita gente. E aí eu passei por situações onde eu fiquei, tipo, a noite toda em pé mesmo, ali no padrão, né? Em pé. E aí quando foi no final da noite eu tive que correr uns 200 metros pra socorrer uma vítima. E eu já tava morta de cansada, morta mesmo. E aí tive que ficar segurando ali a vítima até o pessoal chegar pra levar na ambulância, né? Ficar ali socorrendo ela. Então é isso, esse é o intento mesmo do treinamento break, né? Então ele é muito bom. E aí a gente passa por isso já pra gente entender um pouco o que é agir com pressão. Hoje eu já não tenho mais, acredito que eu não vou ter mais essa experiência de passar em primeiros socorros, ter que realizar o primeiro socorro com os meus filhos, porque eles já estão bem grandes, né? Não vão mais engasgar tão fácil, e a gente age muito com prevenção dentro de casa, né? Mas eu acredito que lesão. Lesão. Semana passada você tava ali costurando a boca do menorzinho. Lesão. Eu vi o vídeo lá. Nossa, gente. Não, mas isso é fichinha. Pelo que eles já fizeram eu passar, nossa. Isso é fichinha. Eu falei meio assim, sim. Peraí, vamos fazer um cálculo aqui. Dos teus quatro filhos, qual foi deles que quebrou o braço, assim, mais novinho? Qual a idade? Eduardo. Quantos anos ele tinha? Braço, queixo, qualquer parte do corpo. Eduardo. O Eduardo, pra você ter uma Quantos ideia, anos ele tinha? o Eduardo começou a fazer... A se quebrar? Ele tinha aí uns 3 anos, eu acho, 2 então anos. ele já tá louco. Não, 2 anos. e se contar por ordem cronológica, ele começou com 3, quantos anos ele tem agora? Ele tem 12. Ele tem 12, a última vez foi semana passada. Foi, não, e não para não, sério. Sabe como que ele conseguiu quebrar a primeira vez o rostinho dele? Ele colocou uma ripa. Ela falou rostinho, mas ele já é grande. Ele era bebê. Ele tinha 3 anos. Ele tinha uma ripinha assim, ele colocou uma ripa entre a beira da cama e o chão. Colocou assim, ó, a ripa. E sabe o que ele fez? Ele foi sentar. Nossa Senhora. Bateu a beirada a cama daquela MDF, bem fininho, né? Bateu aqui, ó. Aí sabe o que ele conseguiu fazer mais? Infeccionou. Passei 7 dias no hospital com ele, com a unha dele aqui, ó. Infeccionou, o rosto dele ficou muito grande. Então aqueles 3 pontos ali que ele tem. Aqueles 3 pontos é porque infeccionou. Depois... Aqueles 3 pontos virou 5. Tu consegue lembrar de todos os 4 por uma ordem, né? Quais foram as situações que, assim, mais terríveis, assim, em questão de acidente? Que tu lembra? Tem esse aí, o Ellison. Ele achou a parede da porta do banheiro e subiu. Quando ele subiu, ele caiu. Quando ele caiu, ele foi de quina na cerâmica. Quebrou a cerâmica. Ele levou 17 pontos. 10 em cima. Era 3 no outro, 17 agora. 10 em cima e 7 embaixo. 10 em cima e 7 embaixo. Ele levou 17 pontos. E aí ficou só... Na época, eu ainda não tinha feito o primeiro socorro, não tinha feito, né, bombeiro profissional civil, não entendia nada de primeiro socorro. Eu só agia como uma mãe normal, gritava. Com 4 filhos. Com 4 filhos. Eu só gritava, né? E aí o pai deles que foi lá, que pegou um pano, não sabe nem de onde ele tirou o pano, ele só foi, colocou na testa do menino e levou para um socorro. Como é importante a questão da prevenção. Esse negócio é engraçado. Esses pontos agora que ele tem, foi há pouco tempo, né, não sei, tem 1 ano, menos de 1 ano, talvez 1 ano, que ele conseguiu cortar o cabelo dele e mostrar os pontos. Que ele tinha vergonha. A prevenção vai mais... esses acidentes, eles
impactam mais a criança do que a gente pode Principalmente imaginar. no rosto. Eu lembro que a gente ia correr, né, no parque da cidade. E eu falava, Ellison, mostra aí, pô, fica bonito, fica melhor tirar o cabelo, mostrar o rosto por completo. E ele não gostava, né? Agora que ele realmente se aceitou, e agora ele tem o quê? Vai fazer 18. Vai fazer 18. Então, ele tinha quantos anos? Achei que tinha Mas será que ele sofreu bullying na escola? Não, acho que Então, acho que Não, porque eu sofri desse. É aqui ou é aqui? eu acho que sim, eu acho que sim. Não sei. Ele deve ter falado alguma coisa ali, É mas... aqui que eu tenho Mas cicatriz, ele é aqui, sofreu eu só não- mais bullying de chamar ele de desse pajé, lado. porque ele nasceu em Manaus. Então, eu acho... O bullying é Sofri pajé, não? bullying dessa cicatriz aqui. Isso é coisa na sobrancelha. mínima. Foi o que aconteceu. Ó, mas esse caso aqui não foi nem ela, tadinha da bichinha. Não, mas foi acidente também, coisa horrível. Tipo, eu tava, cara, eu era muito estudante, né? E aí eu fui na casa da minha vizinha pegar um livro emprestado da filha dela pra fazer meu dever de casa. E aí eu morava numa vila que era meio que no segundo andar e eu tinha que descer a escada pra poder ir na rua, na casa da vizinha. E aí bem aqui embaixo, perto da escada, tinha uns moleques da rua junto com o filho do dono da vila lá fazendo cerol. Com martelo, com vida. Elon, cerol. Cerol é cerol em todo lugar? Ah, O tá. Elon, ele é viajado, né, gente? Ele é viajado, né, Duda? É o dicionário do Brasil. Passa aqui. cerol, é verdade. É sério isso? Aí, cerol. Aí, eles estavam lá fazendo cerol e tinha um pitbull preso. E eles estavam martelando vidro, né? E aí tinha um menino. Eu não vi isso. É que me contaram depois como é que aconteceu. E aí ele tava com um martelo assustando o cachorro. Essa parte do martelo tava pro cachorro e essa parte tava pra trás. E aí ele assustando e o cachorro latia. E teve uma hora que ele assustou e o cachorro latiu, que se levantou assim. E aí ele se assustou e jogou o martelo pra trás. Quem tava passando atrás? A Camila. O meu livrinho embaixo que eu tava na casa da vizinha. Nossa. Eu lembro de sentir uma batida muito forte na minha cabeça. Só isso que eu lembro. Mas aí eu subi e continuei subindo na escada, só chamando mãe, minha cabeça. E a mamãe, quando me viu, Só sangue. Logo que sai mais só sangue. sangue. Só ela falou, eu não lembro nem de sentir o sangue escorrendo. Mas ela fala que ela me viu e meu rosto estava ensanguentado por inteiro. Nossa. E eu lembro que, tipo, eu lembro de ter deitado na cama, ela me segurando com um pano. Eu lembro de ver a vizinha pulando o muro pra ir me ver, que eu tinha acabado de sair da casa dela. E aí eu lembro de, sei lá, pegar uma moto e ir pro hospital. E não sei se tinha anestesia na época, né? Mas eles me seguraram num lençol, pedi pra minha mãe me segurar num lençol pra jogar o... O álcool. Não, betadine, sei lá. Um remédio que é muito ruim. Que ardeu, eu lembro que ardeu. Mas que arde. Povidine, na época acho que eles Povidine. passavam muito Povidine. Sim, João Lúcio, gigante da Zona Leste. Lá. O Joãozinho foi lá. E aí, eles passaram aqui 2 pontos. E aí, eu fiquei uns 15 dias, eu acho, sem ir pra escola. E aí, quando eu cheguei na escola, me apelidaram de raspadinho. Porque ela ficou sem sobrancelha. Olha, Quando eu ouvi a menina falar isso, eu não ouvi ninguém falar. Uma menina muito malvada que veio me contar. Sabe aquelas meninas malvadas de escola que falam assim: olha, estão chamando isso aqui de você. Aí eu lembro que eu só, tipo, eu nem dei corda, segui minha vida. 17 Mas, assim, anos depois, ela ainda não Não lembra. tá Ela ainda lembrando. lembra. Eu lembro que, tipo, criança faz essas coisas, né? Tem criança que é malvada. Eu não era esse tipo de então criança, eu já sei, não. quando tu me irritar, eu vou te chamar de raspadinho. Vamos lá, o assunto é sério. Agora a gente entra de novo naquele ponto, Delciane. Você que é a pessoa que, nossa, sabe pra caramba em questão de prevenção. Em que momento a gente tem que proteger demais? Por exemplo, ela se machucou, agora eu vou deixar sair nunca mais de casa. E agora? Eu virei de entrevistadora pra entrevistar, né? Não, na verdade é porque, assim, você é especialista em questão de prevenção. O que eles fizeram? Uma mulher foi correr pra ver e a outra estancou. Não, mas Então, assim, esse negócio de produção é interessante, porque, tipo, o Theo queria brincar com o priminho dele, né? O Ian. E aí eu falei assim, não, deixa o Ian dormir lá em casa, pra tia do Theo. Porque eu não queria que o Theo fosse pra casa dela, que eu não sabia o que ia acontecer lá. Meu filho não é até perto de mim. Mas olha que loucura, eu me confio cuidando do filho dos outros. É verdade. E os outros é corajoso de mandar. Mas eu me confio, eu só não confio nos outros cuidando do meu filho. Então, o que acontece? A criança, ela não tem noção dos riscos, né? Vai de acordo com a idade.
A criança abaixo aí de 5 anos, ela não vai ter noção nenhuma. Ela vai se pôr em risco sorrindo, brincando. E acima, um pouquinho, como você já tem o Theo, você já sabe que se você falar com ele com várias repetições, ele vai entender. Realmente. Entendeu? Então você vai avaliar os riscos, né? Não só em acidente doméstico. Gente, é muito importante. Recentemente a gente estava criando um material. Criamos um material muito bom, que por acaso é muito bom. E o que acontece? A gente fala de prevenção de acidentes dentro de casa, fora de casa e ao redor. Né? Eu queria um material só de avaliar, só escrito assim, porque eu gostei disso aí. Avaliação de risco. Isso, avaliação de risco, mas é o nome mesmo. É o nome. Nossa, perfeito. Porque eu não percebia, mas a gente faz isso muito com o Theo. Demais. O que a gente faz? Qual foi o intento aí esses três materiais, né? Porque eu já tenho o curso de primeiros socorros. Eu faço o curso ali eu ensino ali primeiros socorros para pais, para mães, né? Pessoas totalmente leigas. E aí o que acontece? Mas eu preciso ter alguma coisa para prevenção. Entendeu? Porque não basta só você saber agir, mas você também precisa agir com prevenção, né? Você que tem aí seus enteados pequenininhos, né? Então, eu faço essa esquematização, né? E o que acontece? Eu dividi eles para ficar melhor. Eu coloquei ali um material para prevenção de acidentes domésticos, dentro de casa, um material para prevenção de acidentes, avaliação de riscos ali ao redor. Qual a avaliação de risco ao redor? Como eu falei para vocês ainda agora aqui, não basta só você avaliar o risco de acidente doméstico, mas também avaliar ao redor. É viável meu filho ir na esquina comprar pão, ir na esquina comprar, sei lá, um bombom? Mas é só na esquina, não vai acontecer nada. Gente, é sério, é algo muito sério. Nossa equipe estava avaliando, né, os riscos, estava avaliando, fazendo pesquisa. O índice de crianças que somem, que desaparecem, é muito grande, principalmente aqui em Brasília. E teve até recentemente saiu umas informações sobre questão de você postar onde você tá o tempo todo. Exatamente. Chegou no shopping, postou que tá no shopping, chegou não sei o quê, e aí tinha eu não sei se ainda tem, espero que não, né? Mas tinha, excessiva, né? Mas tinha uma gangue, acho que é esse o nome, de pessoas que ficavam no Facebook de mães para saber que horas elas atualizariam o status de localização, para saber e ir atrás da criança. E qualquer, por exemplo, tá no shopping e essa gangue já tem duas pessoas no shopping, uma dentro vigiando a mãe e uma fora dentro do carro. Essa pessoa pega a criança, coloca a criança no carro. Antes a pessoa pergunta: meu filho vai gritar, meu filho vai espernear. Eles apagam na hora a criança, tá? Sim. Injeção é questão de 1 segundo. Não dá Troca nem de tempo. carro ao sair do shopping. Sim. E pronto, acabou. Mas tem câmera? Não. Câmera. E qual que é o negócio disso? Tráfico de órgãos? É tráfico de órgãos, gente. É pouco falado, eu não sei porquê, qual é o motivo de ser pouco falado, porque nas pesquisas que nós fizemos é pouco falado, mas é real. É real, gente, é real. Tráfico de órgãos, tráfico humano, para prostituição mesmo, aliciamento de menores dentro da própria família, entendeu? Isso é real. Então, nesse material que nós fizemos, nós abordamos tudo isso. Nós abordamos. E não só isso, mas também combate a incêndio doméstico. É o que a gente vê muito, muito mesmo. Nas pesquisas que nós fizemos, no material nas pesquisas ali, para fazer o nosso material, nós fizemos muito as pesquisas e nós vimos ali pessoas apagando fogo com óleo, frigideira com água. E aí o que acontece? A explosão. Aí eu tinha ali um começo de incêndio, aí eu já não tenho o princípio mais de incêndio, eu tenho um incêndio em proporção e ainda tenho uma vítima. Entendeu? Você tá entendendo? Eu tinha só um princípio de incêndio. Eu tinha um princípio de incêndio, eu joguei água, eu tenho uma proporção maior de incêndio e eu ainda tenho uma vítima. Entendeu? Então, são coisas mínimas, né? Mínimas, que podem ser prevenidos, que você pode agir com prevenção. Então, nesse material, né, que não só foi eu que fiz, minha equipe também, nós estávamos ali pesquisando, nós fizemos. Então, é algo muito bom para os pais. Por quê? Porque a gente está tentando combater uma coisa que já está há muito tempo aí, que é acidente doméstico com mortalidade. A gente está tentando combater mortalidade entre crianças e adolescentes. Esse é o nosso propósito, entendeu? Esse é o nosso maior foco.
combater mortalidade em crianças e adolescentes. A proposta é tão boa, mas tão boa, que você não está lidando somente com o efeito da ação. Você trabalhando com a prevenção, antes de acontecer. Exatamente. E aí você falou de incêndio, aí a gente percebeu que aqui em Brasília, comigo não vai acontecer e tal, mas é um requisito seguro incêndio. Por que será que é requisito seguro incêndio? Porque não vai ter? Né? Exatamente. Realmente, é algo assustador. E a gente aborda tudo que vocês possam imaginar. Viagem. A família vai viajar. A gente coloca no material, família que vai viajar, o que levar sobre primeiros socorros. Sabe o que é interessante? Que a gente não sabia. A gente fez uma viagem de 29 horas de carro. E aí, foi a primeira vez que a gente fez uma viagem nessa proporção. E aí foi excelente, né? Tudo perfeito. A gente passou mal só na volta, porque a gente comeu uma coisa estragada. A gente teve que parar de posto em posto, era bem horrível isso, porque... Não lembra isso, O Johnson ia e falava, e ele usava e falava, não, banheiro é bom, pode ir. Te voltou com diarreia, a palavra é essa. Ela tá tentando não falar. Nós passamos 2 dias voltando com diarreia. Intoxicação alimentar. Exato, pegamos intoxicação alimentar. Por quê? Lá na praia. Porque a gente queria comer qualquer coisa. A pessoa apareceu ali, tá barato, né? O barato sai caro. E aí passamos 2 dias na estrada e parando no banheiro. E aí, depois que a gente voltou, eu fui pesquisar, porque a gente gosta de estrada, sobre primeiros socorros para a estrada. Porque eu fiquei pensando, gente, eu passando mal, não tinha um remédio, não tinha nada. E aí, cara, eu falei, a gente não fez nada de primeiros socorros. Primeiro, que quando você viaja na estrada, você tem que tirar a senha do seu celular e colocar os contatos de emergência iniciar o ar. Porque quem vai te socorrer vai saber. Quem socorre em estrada sabe. Outra coisa, tem que ter um kit de primeiros socorros. Um kit de primeiros socorros pra dentro do carro. Outra coisa, o carro tem que estar destravado. Aí você tem essa coisa mais aleatória. Você tá louco com as portas abertas, mas é isso mesmo, porque se você capotar com o carro e tiver travado, você morre. E se pegar fogo, piora, você morre ali dentro, preso. E aí tem que ter como é o nome daquele martelinho lá que quebra o vidro? Eu ando. Não, esse ele já tinha. Sim. Mas é uma coisa que tem que ter. Na verdade, é um canivete, né? Aquele que você... Não, mas tem um nome, um martelinho, que é alguma coisa que você mas dá... na verdade, quem vai quebrar o vidro não é vocês. Não, mas no caso, e a gente precisar quebrar o vidro... De alguém. Não, também é um osso. Aconteceu alguma coisa, travou as portas, a gente tem que sair do carro. É uma pontinha assim. Você bate bem no cantinho e ele quebra o vidro inteiro. Eu esqueci o nome. Mas isso foi muito interessante. Quando eu comecei a ler, eu falei, cara... Aí você começa a pesquisar, já me deu você um começa medo, a ver, assim, né? Que não aconteceu nada de errado, que deu tudo certo, mas agora eu já sei. Então, a gente viajou em maio, né? E a gente já foi seguindo todas essas coisas. É interessante que a gente não consegue. Eu não sei o porquê. Mas hoje a gente luta muito mesmo, em relação a fazer os pais entenderem isso. Fazer as pessoas entenderem quanto é importante primeiros socorros, tanto é importante você saber de primeiros socorros, tanto é importante você saber do risco que você está se colocando. Sim, isso é muito surreal, porque não tem como a gente cuidar do outro sem cuidar da gente. Não tem como a gente se preocupar, meu filho me preocupa. Não, se você não se preocupa nem com você, você não vai se preocupar com o seu filho da maneira correta. Quando a gente começou a querer viajar de estrada eu comecei a pesquisar, né? Cuidado, isso e aquilo. E uma das coisas que a gente aprendeu é que você não dirige à noite se você não for um nativo ou se você não for muito corajoso. Você não dirige à noite. Então, infelizmente, na mesma época que a gente viajou para o Recife, viajou uma família saindo de Fortaleza. Nossa, você lembra? Você lembra? A gente passou no lugar em que eles... E a gente falou, foi ali, ó. Passaram direto. Eles ainda estavam lá. Sim, eles ainda estavam lá quando a gente passou. Mas isso era uma coisa que era, assim... Editor, pode colocar aí, tá? Todas as Eu não sei dessa história. Todas as histórias que a gente conta. Eu gosto de falar. Para que o editor coloque aí as informações, para vocês entenderem que nada que a gente fala aqui surgiu do nada. Tudo é acidentes, fatos reais mesmo, da vida mesmo. Foi uma família, o pai, a mãe e a filha adolescente saíram daqui pra ir pra Fortaleza passar o final do ano. Foi Fortaleza? Fortaleza. E aí, de Brasília? Saíram de Brasília. E eu já tinha pesquisado a estrada pra Fortaleza. Eles saíram um dia antes da gente. Eu tinha pesquisado a estrada pra Fortaleza, porque a gente queria ir de carro. E tinha umas informações num blog, gente, eu esqueci o nome do blog agora. Se eu conseguir, eu mando pra colocar na descrição.
Mas é um cara que ele já viaja há muito tempo e o blog dele é assim, atualizadíssimo. Porque Ele já rodou mais de 1 milhão de quilômetros por todo o Brasil. Por dentro do Brasil. E até já foi pra Argentina e tudo de carro. Então, assim, ele tem muita experiência e ele fala que eles são uma família de viajantes. Ele, a mulher, a esposa, eles moram aqui a 50 quilômetros fora de Brasília, se não me engano. E aí, quando ele falou sobre a estrada de Fortaleza, que ele não recomendava, porque existe uma parte chegando perto do Ceará que é muito irregular, e também questão de tráfico, né, que tem ali nas redondezas do Nordeste. Enfim, por isso que a gente escolheu o nome Fortaleza, a gente foi pro Recife de carro. E essa família foi e acabou que eles sofreram um acidente e infelizmente todos eles morreram. O acidente que aconteceu foi assim, eles estavam à noite, né, eles estavam à noite, e a gente lembra dessa curva porque de dia já foi complicado, porque a gente estava indo numa aceleração e do nada tinha uma curva, e não tinha a sinalização, do nada tinha uma curva, a gente só desacelerou e subiu. Né? Só que, beleza, isso de dia, né? Você vai tranquilo. À noite, ele nem freou. Ele conseguiu fazer a curva, mas ele dormiu. Ele continuou. Então, ele fez uma curva assim. Isso, né? Coloca assim. Isso, porque não teve freio. A gente lembra que quando apareceu, a gente lembrou. A gente falou, cara, mas essa pista realmente foi muito estranha nessa curva aí. E aí, quando ele tava subindo, ela ia fazendo uma curva e ele foi direto. Ele caiu. Simplesmente. Todos eles estavam dormindo, todos. Nossa. Todos estavam dormindo. E aí, quando a gente foi pro Rio ano passado, eu analisei que a gente chegou lá de noite. E eu lembro que eu cheguei no apartamento e isso aqui tava duro, de tão tensa que eu tava, porque a Serra do Rio de Janeiro é muito assustadora. Eu fui dirigindo. À noite ela é muito assustadora, não é? E parecia que meu olho tava assim, ó. Não, mas é vidrado. E aí eu falei... Pela primeira vez foi bem assustador. E aí eu falei pro João assim, olha... Eu acho que na volta vai ser legal a gente chegar, mesmo que a gente chegue à noite perto de Brasília, eu acho que vai ser tranquilo porque a gente conhece. Né? Mas adivinha o que eu percebi? Não tem nada a ver. Porque era uma mão... Não, deixa eu explicar. A gente já tá cansado à noite. Pode ser estrada que a gente conheça há 1000 anos. Ainda vai ter tensão, porque a gente tá cansado, nossa vista tá cansada. Então, a gente chegou à noite aqui, a gente continuou e não parou, porque a gente tava só uma horinha. E a gente já conhecia a estrada direitinho, né? Mas assim, cara, quando a gente foi pro Recife, a gente pernoitou 2 noites. Uma noite, né? Uma noite. A gente foi daqui até Feira de Santana, a gente chegou lá, não tava escuro, a estrada é excelente, maravilhosa. Dormimos em Feira de Santana, saímos de Feira de Santana, chegamos de Recife ali umas 6 horas, né? E quando a gente chegou lá, tinha um acidente. Horrível, perto da cidade lá. Mas enfim, são coisas que a gente vai aprendendo pra prevenir a gente, né? Porque se a gente gosta de ir pra estrada, a gente tem que se prevenir, porque a gente quer ir, a gente quer voltar em segurança, a gente tá indo pra se divertir, pra relaxar em família. É algo que a gente gosta de fazer, faz parte da nossa cultura familiar, das nossas tradições, mas a gente não quer fazer isso com insegurança. Agora, imagina, se eu não me preocupo com isso, se a gente decidir assim, salvamos. Como é que eu vou me preocupar se o meu filho mexe no fogão, se ele mexe em remédio? Se eu não me preocupo com coisas que são realmente, que podem acontecer amanhã, tipo, se eu decidir sair amanhã e não tentar me prevenir numa estrada sobre o que pode acontecer, a gente pode morrer. Se eu não me prevenir com coisas que realmente acontecem todos os dias, como é que eu vou conseguir prestar atenção numa coisa que é simples? E não só pra você, né? Mas também pra outras pessoas que vão estar ali ao redor de vocês, né? Se você pode lidar com acidentes por aí e pode conseguir salvar uma vida, né? Com a sua preparação, com o seu kit de primeiros socorros, né? Eu sei que não é muita coisa, mas você consegue manter os sinais vitais fazendo ali as compressões, massagem cardíaca, entendeu? Você consegue manter os sinais vitais até uma ambulância chegar. Vai parecer meio óbvio, mas quando um caminhão de combustível capota, o que você faz, Docene? Você se afasta, né? É óbvio, é um negócio óbvio. É prevenção, você vai falar. Mas você falar que o óbvio, mesmo sendo óbvio, matou mais de 10 pessoas. Eu não sei se vocês lembram daquele vídeo. Eu lembro. Nossa, foi horrível o vídeo. Isso também faz parte de prevenção. Eu falar, editor, não sei se você... saber, né? Você vai avaliar. Exato. Avaliação de risco. No curso de primeiros socorros, que eu ministro, a gente começa desde o princípio. Avaliar o local, avaliar a cena, avaliar... Porque o que acontece? Você precisa começar desde o princípio. Você precisa começar do passo a passo. Antes de você chegar a uma básico, né? Antes de você chegar a atender uma vítima, você precisa avaliar o que tem ali ao redor dela. Como que ela tá ali. Não é só você meter a cara e tentar ser o herói. Até o bombeiro. Você já viu o bombeiro ele parar, avaliar, tudinho? A casa tá pegando fogo lá, mas ele tá ali, ó.
avaliando, tá olhando, tá, sabe, para poder tá mexendo nos equipamentos para poder começar, e os outros estão avaliando. Por quê? Porque existe um risco ali. Todo local que você vai pegar atender os primeiros socorros, uma vítima de primeiros socorros, pode haver um risco ali para você também. Eu vou dar outro exemplo aí, o que acontece muito em espaço confinado com crianças. Né? Você vai querer ajudar a criança que está em espaço confinado, mas você não sabe como ela chegou ali. De repente, o local que a criança está, ela cede. Vou dar um exemplo mais específico, um buraco. Ou ela sabe sair. A criança tá ali, eu já vi criança cair dentro de buraco. Eu não sei se lá em Manaus tem muito, mas aqueles poços artesianos, que só é aquele buraquinho assim, né? Que vai até lá embaixo. Não. Eu já vi crianças caindo ali dentro. E aí o que acontece? A mãe vai querer socorrer, vai querer ficar, pesa, né? Aí o barro cede e acaba atolando mais a criança. Então você precisa avaliar o risco. É necessário você avaliar o risco. E incêndio, né? Avaliação é necessário, porque o que acontece? Muitas pessoas não sabem, mas quando tem um incêndio que tem uma proporção grande, se você abre uma janela ou abre uma porta, entra o comburente, né? Entra ali o oxigênio e acaba a explosão. É verdade. Acaba vindo uma explosão. Porque o fogo ele pega por oxigênio, né? E aí tem todo o processo ali do fogo que também no nosso material eu não ensino todos os processos do fogo porque ele é muito extenso, mas eu ensino ali como fazer em caso de GLP, que é o vazamento de gás, né? Que muitas pessoas também fazem isso. O meu esposo tem uma experiência com a irmã dele. A irmã dele sentiu o cheiro de gás dentro da casa, né? E aí o que aconteceu? Em vez de abrir a janela, tudinho provavelmente não sabia, falta de informação mesmo, abrir a janela, deixar arejar para poder ligar a luz, ela foi lá e ligou a luz. Aí deu a faísca e explodiu. Entendeu? Então o que acontece? Gás não explode, gente. GLP não explode. O que explode é o que sai de dentro dele, tem condução ali com fogo, tem condução e acaba explodindo. Entendeu? Então, qual é os primeiros socorros para isso? Como que é a prevenção ali para não ocorrer? É você sentir o cheiro de gás, sentir o cheiro de GLP, abre a casa, abre tudo, sai para fora, não usa o celular, não usa nem nada que possa causar uma condução aí, uma faísca. O que é condução? Uma faísca. Ligar a luz de jeito nenhum. Tentar ligar o celular? Também não. Entendeu? Então, deixa arejar, abre tudinho, deixa arejar, e aí você vai ali, chama os bombeiros, porque eles precisam avaliar se o local está seguro para você, né? É importante você também chamar os bombeiros. Outra coisa que eu ensino também no curso, é que você nunca deve achar que tá tudo bem, vou realizar os primeiros socorros, tá tudo bem. Não. Você vai começar a realizar os primeiros socorros, mas no meio dos primeiros socorros você precisa pedir ajuda. O que é pedir ajuda? O que é pedir ajuda? Ligar para os bombeiros, ligar para o SAMU, garantir que a ajuda esteja chegando. É um ponto primordial de primeiro socorro. Primeiro socorro, ele está dando o primeiro, não todos os socorros. Né? Não permanente, né? Então, a ajuda, ela precisa estar chegando. Mesmo que seja uma coisa básica. Meu filho teve convulsão, mas já voltou, tá tudo bem. Não. Você realiza o primeiro socorro, ajuda ele ali, fica ali avaliando ele, mas chama o SAMU, chama os bombeiros e leve ele para um socorro para avaliar o quadro dele. A gente é tão acostumado a lidar com polêmicas, né, que a prevenção ela não tem mídia. Você não tem, você já ouviu falando assim, uma reportagem de prevenção? Poucas. Quando é uma coisa muito gigante, o cara evitou que explodisse tal coisa, beleza. Mas você não escuta, você só escuta o fato, a consequência. Né? E você falou sobre a questão do celular, você ligar o celular. Eu vi um vídeo uma vez, eu não sabia disso. Eu cheguei uma vez, eu cheguei perto do cara que estava abastecendo o carro,
E aí eu fui ligar o celular, a lanterna, e ele me empurrou. Ele me empurrou, ele falou, não pode não. Aí eu falei, ué, por que não? Não pode não, pode ser, faz isso aqui. A gente tá tão acostumado com o Você fato. explode na hora. Exato. Aí eu fui ver aí eu passando lá, parece que o Facebook te escuta, né? Aí eu fui passando lá e vi um vídeo. E aí o cara foi fazer a mesma coisa. E só que, pô, meu carro era um carro criança. não. O carro não, né? Pô, a vida, né? A vida. Vamos falar da vida. Aí, mas estourou a Lamborghini dele. Explodiu. E começou a pegar fogo e... Eu vi uma criança que tava... o carro parou para abastecer e a criança tava atrás, brincando com o joguinho. Aí ela foi só abaixar o vidro. Ela abaixou o vidro, na hora que ela abaixou o vidro, a explosão. Dentro do carro. Prevenção. Agora você então, escuta. Isso é importante. Sim. Você falar para sua criança, meu filho, vou abastecer, por favor, não pegue no celular. Eu nem dou o celular. Entendeu? Não, porque é normal hoje. Muitas vezes a mãe e os pais acabam dando até pra criança ficar quietinha dentro do carro. Coloca aquele DVD ali atrás. Coloca o DVD ali atrás, mas ali causa uma explosão. Por quê? Porque você pode não ver, mas na hora que ele tá colocando o combustível ali, sobe ali uma névoa. Principalmente no horários quentes, entendeu? né? Principalmente no horário quente. É que eu fico indignado com as coisas que acontecem. A pessoa só age depois que acontece o BO, não age antes. Escurece essa cena. Deixa passar. Fico pé da vida, meu irmão. A Camila sabe a raiva que eu fico quando eu vejo o Theo fazendo algo que eu sei que... Beleza, ali é inofensível, meu filho. Mas se ele estiver sozinho, vai dar Inofensível? Inofensivo. Como é que é? Inofensivo. Inofensivo. Ó. Mas eu vou contar uma história, né? Não, mas deixa aí. Deixa aí, Eduardo, agora. Foi mal. Deus me livre. Fala uma matraca. Cara, sério. E eu tenho tanta coisa pra fazer, gente. No caso de convulsão, né? Na minha dúvida é em caso de convulsão, né? Da criança. A gente tinha passado, eu e meus tios e meu irmão, né? Considero como irmão. E tínhamos passado o dia na praia e ele ficou muito tempo no sol. Tínhamos passado mesmo à tarde. E aí quando voltamos de viagem, à noitinha, a minha tia colocou ele deitadinho na cama, assistindo a televisão. E de repente ele começou a ficar assim com o olho bem aberto e sem movimento nenhum, né? E ela achou estranho e começou a chamar ele e nada dele responder. E ela ficou desesperada nessa hora e viu que ele tava tendo uma convulsão, né? Por conta da exposição, né? No sol, muito tempo. E aí ela ficou desesperada e eu fiquei desesperada também porque eu não sabia o que fazer. E aí meu tio pegou o carro rapidamente, abriu o portão e deixou tudo aberto. E eu lá chorando em casa porque eu tava preocupada achando que ele ia morrer, né? Ele não tava respondendo, ele tava muito assim, durinho mesmo, sabe? E tava tipo com uns movimentos estranhos. E minha tia rapidamente levou ele pro hospital. E aí eu queria saber, em relação a isso, o que eu faço? Então, o que acontece? É interessante que, em relação à convulsão, tem muita criança que convulsiona, né? Não só em casa, mas também na escola. Né? E os pais, assim como os pais, os professores não sabem o que fazer. E é uma coisa muito simples. Né? Você vai pegar a criança, você vai lateralizar ela, colocar ela lateralizada, né? Existe uma posição lateral de segurança, que é a posição direita. Como é que é essa lateral? De lado. Você vai colocar ela numa posição assim. De lado. Você vai... De lado. Ellen, pega o boneco ali pra mim, por favor. O pequenininho, né? Não, porque, você entendeu, mas tem gente que não vai entender lateralizar. Desculpa aí, olha, se alguém não entendeu, vocês ficam do meu lado, tá bom? Porque eu quero saber como é que faz a lateralização da... Oi! Lateralização. Tá aí, ela é boneca, meu filho. Ela quebrou alguma coisa por ali. Okay. Então, nós temos aqui, né, uma criança. Perfeito, olha aí, ótima ideia. Já tem até um treinamento, mini treinamento. Nós temos aqui uma criança. A criança, ela tá convulsionando. Você vai segurar aqui na cabeça dela
Um pouco, não precisa ser forte, porque você pode machucar ela. Ela vai estar com movimentos involuntários. Então, o que você acontece? Depois que passar, você lateraliza ela. Vai colocar a mãozinha dela aqui do lado, aqui. Pode colocar um paninho na cabeça dela assim, tá? E aí vai lateralizar ela. Vai colocar ela numa posição que essa boneca não ajuda, direito, né? Pro lado Isso, direito, né? sempre pro lado direito, porque essa é a posição lateral de segurança. Né? E aí o que acontece? Ela pode convulsionar de novo, você só vai colocar um paninho aqui debaixo da cabeça. Os mitos. Quais são os mitos? Ah, a criança engole a língua, ela engasga. Não. O que ela pode que morrer acontecer? Ela pode morrer, que ela pode engasgar com vômitos. Ela vai vomitar, ela vai defecar, muitas vezes ela vai fazer xixi também, entendeu? Então você vai lateralizar ela, caso de vômito, para que ela não se engasgue com vômito, entendeu? A língua não enrola, as pessoas falam aí que a língua enrola, ela não enrola, ela retrai. A língua ela não tem nem como enrolar a língua. Tenta enrolar a tua língua. Não tem como. Todo mundo agora. Ela vai retrair. Então ela vai retrair pra dentro, né? Ali ficar retraídazinha. Muitas vezes pode sair sangue. Por que pode sair sangue? Porque a criança vai morder a língua, entendeu? Entendi. E aí você vai lateralizar ela e ficar esperando os bombeiros chegar. Pode acontecer a convulsão de novo? Pode. Pode acontecer. Muitas vezes acontece 2, 3 vezes seguidas aí, dependendo de qual é o quadro clínico da criança. Pra adulto é mesmo procedimento? Pra adulto é a mesma coisa. Você lembra que a mãe teve uma vez, né? Minha mãe ela já teve convulsão. E o que ajudou ela aí foi que o vizinho foi lá, levantou ela, porque ela já estava se engasgando com o próprio vômito. Nossa. Porque ela acaba vomitando mesmo, né? Ela caiu no chão, começou a ter convulsão, começou a vomitar. A tua voz não vai nem aparecer. Corta, vai, continua, finaliza. Então ela pode sim engasgar com o próprio vômito aí e acabar falecendo, entendeu? Entendi. Mas a única preocupação aqui de uma criança, de um adulto, de uma vítima que está tendo convulsão é a cabeça. Entendeu? É a coluna cervical aqui. Você vai segurar um pouquinho, colocar um pano debaixo e afastar os objetos. Se tiver numa sala de aula, né? Vamos supor, o professor que está assistindo, tiver numa sala de aula, você vai afastar os objetos, afastar as crianças. Por quê? Porque isso pode causar constrangimento. Depois a criança vai voltar a si, tudinho, e ela pode ter feito xixi, pode ter defecado, e aí vai causar constrangimento a ela, né? Afastar as pessoas de perto. Se tiver cordão, pulseira, relógio, essas coisas, você precisa tirar, porque ela pode se machucar com isso. A criança não está sentindo dor, não está sentindo nada, mas depois que isso passar, ela vai sentir dor, porque o corpo dela vai retrair, os músculos dela vai ter reações involuntárias e ela acaba sentindo dor por isso, entendeu? Porque ela vai se bater todinha ali no chão. Entendi. Tem tanta experiência legal, mas eu falo muito, então... Entendi. Pode. Entendeu? Então, é interessante que essa relação, essa dúvida que você teve de convulsões é uma dúvida constante das pessoas e houve até mitos, né? A gente ouve muito mito que, se você pegar na saliva, você acaba convulsionando também, mas não, só é mitos e que precisa ser esclarecidos. Tchau pra vocês. Tchau. Espero que tenham esclarecido todas as dúvidas, né? Abraço.